Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula eu queria tratar aqui de alguns termos interessantes, de alguns conceitos, para que nós possamos comentar, tudo bem? Não é uma aula específica de um tema, mas são algumas coisas que eu queria falar. Então veja bem, vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o termo capital em contabilidade. Capital significa recursos, tudo bem? Então, quando você vê a partir de agora esse termo empregado em diversos lugares, o capital significa recursos. Só que existem alguns tipos de capitais. Existe o capital próprio, que são os recursos dos proprietários, ou seja, os donos da empresa, tudo bem? Ou os sócios, os acionistas. E existe o quê? O capital de terceiros, que são os recursos de pessoas físicas ou jurídicas de fora da empresa. Então, o capital ele é dividido em próprio e terceiros, tudo bem? Isso aqui é muito importante a gente entender isso para o prosseguimento de nossos estudos lá na frente. Veja, outro termo importante é que nós temos que entender as origens e as aplicações. Todos os recursos que entram em uma empresa passam pelo passivo e patrimônio líquido. O passivo e o patrimônio líquido, eles são as origens, tudo bem? São as origens dos recursos. Os recursos financeiros ou materiais que entram são originados nos proprietários, governo, fornecedores, bancos, financeiras, etc., que representam a origem dos recursos. Então, toda empresa ela precisa se financiar, precisa de dinheiro, precisa de máquinas, precisa de bens para os seus ativos, para que ela possa financiar suas operações e sua continuidade. Mas, para isso, esses recursos que entram na empresa e vão para o ativo, eles transitam no passivo, tudo bem? É por isso que o passivo, ele é as origens dos recursos. O ativo, por sua vez, evidencia todas as aplicações dos recursos. Aplicações no caixa, estoques, imóveis e imobilizado, tudo bem? Aí alguém pode pensar, e o lucro da empresa? O lucro da empresa veio de terceiros? A resposta é sim. Sabe por quê? Aquele dinheiro que está no caixa da empresa que era lucro pertence aos sócios, mas os sócios que poderiam tirar o dinheiro para eles em forma de dividendos, muitas vezes eles tiram uma parte e deixam a outra parte lá para ser reinvestido na entidade, tá bom? Então tudo isso é importante que a gente entenda. O capital, ele tem uma lógica. A empresa, na verdade, só pode aplicar no ativo aquilo que antes passou pelo passivo e PL. Tá certo? Então, isso aqui é a lógica do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é isso aqui. O ativo são as aplicações que passaram pelo passivo. Passaram pelo passivo, que podem ser, né, como eu já disse no slide passado, o capital próprio ou o capital de terceiros. Tudo bem? Como nós estamos vendo aqui. O balanço patrimonial da Petrobras, do dia 31/3 de 2022, tá? Ignora essa coluna aqui de 2021 e foque só nesta coluna aqui, ó, tá? Então tudo que tem aqui, tá bom, no ativo passou pelo passivo. A prova disso é que o ativo 210.786 é do mesmo tamanho do passivo 210.786. Sempre tem que ser assim, sempre será assim. Não tem como ser diferente, tá? Não faz o menor sentido ser diferente. Tudo que está no ativo veio do passivo. Então, não dá
para o ativo ser maior do que o passivo, tá bom? Outra coisa, existe um termo chamado lucro, ou que nós podemos chamar também de resultado, ou remuneração de capital, tá certo? São termos técnicos que a gente vai aprendendo e vai se aprofundando. O lucro é a remuneração do capital investido. Os sócios aplicam seus recursos com a intenção de obter retorno. O lucro distribuído aos proprietários são chamados de dividendos, tá? Os dividendos é quando a empresa apresenta lucro e esses lucros são entregues aos proprietários, beleza? Veja, vamos aqui, ó, os fatos, né? O investidor aplica o dinheiro na caderneta de poupança, tá? Ele aplicou aqui 10 mil e o investidor também aplica 15 mil na empresa, tá certo? E o rendimento após um período, quando se aplica na caderneta de poupança, é chamado de juro, tá certo? Na empresa, o juro, na verdade, não é juro, é lucro, tá bom? E o valor acumulado, ele pertence ao investidor. Ele colocou aqui 10 mil na caderneta de poupança, teve um juro de 5 mil, então o valor total, o montante, foi de 15 mil. Aqui também teve uma aplicação, um investimento de 15 mil na empresa, ela teve um lucro de 7 mil, e no final do período, 31/12, ou o primeiro trimestre, ou segundo trimestre, não importa, tá? Teve aqui um capital total montante de 22 mil reais, tudo bem? Explicação da expressão balanço patrimonial. A palavra balanço decorre do equilíbrio, é o ativo igual passivo mais PL, né? Ou da igualdade, que são as origens iguais, né, às obrigações. As origens sempre devem ser iguais às obrigações. Parte da ideia de uma balança de dois pratos, onde sempre ficarão equilibrados. O ativo e o passivo e PL sempre serão equilibrados. Não pode um ser mais pesado do que o outro. Tudo bem? Alguns termos contábeis que eu acho interessante você entender, né? O ativo, conjunto de bens e direitos controlados pela empresa. Tudo bem? É a parte positiva do patrimônio. Tá? Nós temos também o capital, que são os recursos materiais e financeiros aplicados na empresa pelos proprietários, tudo bem? E também pode ser aqui o capital próprio, como nós estamos vendo aqui, né? São recursos dos proprietários aplicados na empresa que não podem ser exigidos, tá? A empresa não precisa devolver, digamos assim, né? E eles não podem processar a empresa para que ela possa devolver, tá certo? Nós temos também aqui o capital de terceiros, que são recursos aplicados na empresa que vieram de pessoas físicas ou jurídicas de fora da empresa e que podem ser exigidos, né, caso não sejam pagos na data, tá bom? Nós temos também aqui a continuidade, né, o princípio, regra contábil, que significa o funcionamento da empresa ao longo do tempo. Então, toda empresa tem que existir na expectativa de continuar existindo no futuro, tá? Nós temos a equação contábil, que é o ativo menos o passivo exigível, que dá igual ao patrimônio líquido. A falência, que é a quebra da empresa provocada pela falta de recursos para pagar dívidas, né? A liquidação da empresa. Existe uma lei específica para isso, a lei de recuperação judicial. E nós temos também o leasing, né? Que é o arrendamento mercantil, aluguel de bens móveis. A sociedade leasing concede um bem à empresa e essa lhe paga um aluguel, né? Também será registrado no ativo e a dívida restante será classificada no passivo. Isso aqui é quando uma empresa precisa comprar um veículo, uma máquina, enfim, um bem, mas ela tem a opção de alugar ao invés de comprar. Mas enquanto ela está alugando, este veículo, esta máquina, este bem, são considerados ativos e o valor restante do aluguel é considerado passivo, tá bom? Então, são alguns termos que eu queria trazer para você aqui, para que pudesse fixar um pouco mais o seu entendimento. E lembrando, qualquer dúvida eu estou aqui para responder. Abraço, bons estudos e vamos aí continuando o nosso roteiro de conhecimento.